Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Estamos começando a nossa aula número 31 de língua portuguesa. Eu sou a professora Alessandra, estão lembrados? E eu tenho aquele recadinho de todo início de aula para você. Não esqueça de higienizar as mãos várias vezes ao dia. Cuide da sua saúde. Vamos agora organizar os materiais que iremos utilizar na aula de hoje? Você vai precisar do seu caderno, do lápis, da borracha, do apontador e hoje também vamos precisar da cola, da tesoura e uma tira de papel. Lembre-se que pode ser tira de qualquer papel que você tem em casa. Pode ser branco, colorido, uma folha de caderno que você não use mais, pois nós iremos confeccionar sílabas móveis para uma atividade. Vou dar um tempinho para você se organizar e já retorno. Agora que você já organizou os seus materiais, vamos registrar no caderno as informações da aula de hoje. Comece assim. Coloque a data de hoje, aula 31 e LP de língua portuguesa. Se desejar, pode escrever a palavra inteira, língua portuguesa. Já retornamos. Tudo devidamente registrado? Vamos relembrar a nossa aula anterior. Na aula anterior, nós lemos um cartaz com um texto publicitário. Estão lembrados? Aquele texto que tem a função de divulgar algum serviço ou algum evento. Também ficou lá no ar um mistério, um personagem ainda continua escondido nesse cartaz. Será que a professora vai revelar hoje? Não sei, é uma surpresa. Também estudamos os elementos que compõem esse cartaz. Um a um fomos revendo.
Vocês responderam charadas sobre o cartaz. E também realizaram um jogo das diferenças. Estão lembrados? Gostaram do jogo das diferenças? E eu aproveito esse momento para fazer uma reflexão com você. O menino pensou num cavaleiro duelando. A menina pensou numa princesa, num sapo de coroa. A pessoa que produziu esse cartaz pensou assim: mas será que todas as meninas gostam de princesas? Todos os meninos gostam de cavaleiros duelando? Cada um tem suas preferências. O autor desse cartaz pensou desta maneira, mas o pensamento de cada criança pode ser diferente, não é mesmo? Você também analisou junto comigo o significado da palavra festival e identificou o cartaz intruso em meio àqueles 3 que apareceram na tela. Quanta coisa, não é mesmo? Vamos continuar pensando sobre o cartaz? Hoje nós vamos rever vários elementos e vamos fazer atividades sobre eles. Vamos começar então? Observe na sua tela a frase que inicia o nosso cartaz, o nosso slogan. Vamos ler? Qual é ele? A imaginação infantil é o nosso palco. Agora nós vamos fazer uma atividade com esse slogan. Vocês vão me ajudar aí de casa. Observem aqui. Eu tenho a mesma frase do slogan. A imaginação infantil é o nosso palco. Vamos brincar um pouquinho com esse slogan? Será que se a gente mudar esses trechos aqui que eu separei de lugar, eu vou mudar o sentido da frase? Então, eu vou fazer o seguinte. Vou passar essa para cá e essa para cá. Vamos lá? Então, eu pego a imaginação infantil e vou passar aqui para baixo. E o nosso palco eu vou passar para cima. Me ajude aí de casa a fazer a leitura. Vamos lá? O nosso palco é a imaginação infantil. Mais uma vez. O nosso palco é a imaginação infantil. E aí? Pense bem. Será que nós tivemos alteração no sentido da frase? Mudando a ordem dessas palavras, mudou alguma coisa para você? Não, não é mesmo? A frase continua dizendo a mesma coisa. Eu mudei a ordem das palavras e o significado ainda é que a imaginação das crianças é o palco dos atores lá do festival de teatro. Mas, professora, será que sempre eu consigo fazer isso? Trocar a ordem das palavras e manter o sentido da frase? Nem sempre. Por isso é importante a nossa leitura quando escrevemos uma frase. Ler o que escrevemos para ver se as palavras estão combinando e se elas estão dizendo realmente o que nós queremos, certo? Vamos à nossa próxima atividade? Vejam lá. Lembram do logotipo do Festival de Teatro? E das máscaras? Lembram que sentimentos essas máscaras representam? Elas tinham um nome, eram lá do teatro antigo. É a máscara da comédia e da tragédia. Isso mesmo. Agora eu tenho uma atividade para você fazer no seu caderno. Pense lá. Desenhe em seu caderno os emojis que também podem representar essas emoções. O que são emojis? São aqueles símbolos que nós usamos atualmente nos meios eletrônicos para expressar emoções e sentimentos. Então, você vai ver qual desses emojis aí da tela que poderiam substituir aquelas máscaras que estão lá no logotipo. Você vai escolher as duas e vai desenhar no seu caderno. E eu aguardo você para a gente conferir a resposta.
conseguiu encontrar o emoji que representa as emoções, assim como estão representadas no logotipo do festival? Vamos ver se você escolheu os mesmos que eu. O primeiro deles é esse sorriso, o emoji sorrindo, representando a comédia. E o outro é esse com um sorriso triste, né? Ali a boquinha dele tá virada para baixo, assim como na máscara da tragédia. E aí, conferiu? Fez igual o meu? Se não fez igual o da professora, não tem problema. Você pode depois arrumar aí o seu desenho, certo? Próxima atividade. Lembram do logotipo Guritiba? Então, olhem bem o que essas flechinhas indicam ali no desenho. São bonecos, não são? Já falamos disso na aula anterior. Essas flechinhas estão apontando para linhas que estão atadas aos braços desses bonecos. São bonecos usados em representações teatrais. Você já assistiu a alguma peça de teatro em que esse tipo de boneco era utilizado? Você sabe o nome que esse boneco recebe? O nome desse boneco é marionete. Mas o teatro tem outros tipos de bonecos além da marionete. Eu trouxe para você me ajudar a ler dois significados de duas definições de bonecos utilizados no teatro. Nós vamos ler e você vai me ajudar a identificar qual deles está fazendo referência à marionete. Vamos prestar atenção nas características. Vamos lá? Primeiro, o retângulo amarelo. Boneco que funciona em representações teatrais, geralmente para crianças, atado por meio de cordões. Será que é esse? Já tem uma dica ali. Olha o outro significado agora no retângulo verde. Conhecido também como boneco de luva, é manipulado com a mão dentro dele. Então, me ajudem aí em casa. Pensem. O primeiro fala que é um boneco atado por meio de cordões. Olha lá o logotipo. Aquelas linhas indicadas pelas flechinhas. Será que é esse? O outro está falando que é um boneco manipulado com a mão dentro dele. Vamos ver então qual é a definição correta? É a do retângulo amarelo. É um boneco atado por meio de cordões. Se esse retângulo tem a definição de marionete, o que é que revela o retângulo verde, professora? Qual é o boneco que é também conhecido como boneco de luva? É o fantoche. Talvez o fantoche você conheça um pouquinho melhor. Eu trouxe duas imagens para você ver e diferenciar esses dois bonecos. Primeiro vemos as marionetes com os cordões e depois o fantoche, onde a menina coloca a mão dentro do boneco para manipulá-lo. Ainda pensando sobre o logotipo Guritiba e aquele texto que eu trouxe lá do programa Guritiba na aula anterior sobre o significado da palavra guri. Vamos reler? O dialeto é abordado na região sul do Brasil, sendo muito forte na linguagem curitibana, que significa... Ué, tem um retângulo vermelho ali escondendo a palavra. Vocês lembram que palavra que está escondida ali? E além dela tem moleque e criança. O que será que a professora escondeu? Que palavra está escondida atrás do retângulo vermelho? Vou dar 3 opções para você e você vai anotar no seu caderno qual é a palavra que você acha que está escondida. Lembra lá da nossa aula anterior. Primeira opção, pessoa. Segunda opção, indivíduo. E a terceira opção, menino. Copie no seu caderno a palavra que está escondida embaixo do retângulo vermelho. E eu já volto para a gente conferir.
Estão lembrados que a palavra guri tem origem lá na língua indígena? Então, o que será que significa esta palavra? O que será que está escondido ali? Vamos revelar? É a palavra menino. Então, guri significa menino. Agora eu tenho uma outra atividade para você. Aqui em nossa cidade, além de guri e de menino, nós usamos uma outra palavra para se referir a crianças. Vamos ver que atividade é essa? Lá no seu caderno, você vai registrar a letra que não se repete em cada linha. Então, você está vendo 3 linhas. E temos letras em vários tipos. Letra maiúscula, minúscula, letra cursiva. Só uma letra não se repete em nenhuma dessas linhas. Você vai registrar essa letra no seu caderno. Veja, são 3 letras. E essas 3 letras vão formar uma outra palavra que é utilizada aqui em Curitiba com o mesmo significado de menino. Tempo para você responder a atividade. Então, identificaram quais são as letras que não se repetem? Vejam lá na tela. Na primeira linha, a letra que não se repete é a letra P, porque nós temos a letra B e a letra R em letras maiúsculas e minúsculas. Na segunda linha, nós temos a letra I. As outras letras que se repetem são a letra F e a letra T. Então, a única que não se repetiu foi a letra I. Na última linha, a letra que não se repete é a letra A, e é uma letra A com um acento. As que se repetiram foram as letras C e a letra E. Que palavra nós formamos então? Formamos a palavra piá. Isso mesmo. Aqui em Curitiba, nós também utilizamos essa palavra para nos referirmos a meninos. Vamos conhecer algumas curiosidades sobre a palavra piá? A palavra piá, assim como a palavra guri, também tem origem indígena. E você sabia que a palavra piá significa coração? Isso mesmo. Então, quando eu falo meu piá, eu estou falando meu coração. Originalmente, essa palavra também era usada para meninas, porque é uma forma carinhosa de se referir à criança. Então, falava-se minha piá,
para fazer referência às meninas também. Hoje em dia não utilizamos mais, mas interessante ficar sabendo disso, não é mesmo? Vejam também uma postagem de uma rede social da nossa prefeitura utilizando a palavra piá. Fica em casa, piá. Olha lá o ônibus, que é característico aqui da nossa cidade, dando essa dica para o tempo que estamos vivendo. Muito bem. Agora eu vou pedir para você olhar com muita atenção para a sua tela. Estão vendo uma flechinha vermelha? Pois bem, essa flechinha vermelha ela vai se movimentar e eu quero que você preste atenção no movimento que ela vai fazer. Vamos lá? A flechinha está deslizando e ela está indicando um elemento do cartaz. O que essa flechinha indicou? O que é que significa aquilo que nós estamos vendo ao lado do corpo do menino? Isso mesmo, é a representação de uma sombra. Nós vemos isso também em outras partes ali do cartaz, perto do corpo do menino. Por que é que a pessoa que criou esse cartaz utilizou esse recurso? Quando nós olhamos o cartaz inteiro, nós não temos a impressão que o menino está mais para frente? Não temos a impressão que ele está lá atrás grudado na parede. A impressão que temos é que ele tem um fundo, uma parede e ele está mais à frente. O que nos dá essa sensação é justamente esse recurso que o autor do cartaz usou, fazer o sombreamento da imagem. Quem sabe você pode utilizar esse recurso nos seus desenhos a partir de agora, não é mesmo? Vamos lá para mais um elemento do nosso cartaz. Vejam na tela a data do cartaz. E agora nós vamos fazer uma dinâmica sobre essa data. Por quê? Ali diz 28/3 às 5/4. Vocês lembram que na aula anterior eu mostrei o calendário de 2015 para vocês e marquei de vermelho embaixo dos dias do festival? E se no cartaz estivesse escrito 28/3 e 5/4? Será que isso ia mudar o sentido? Iria mudar a data do evento? Vamos refletir sobre isso? Vejam aqui, eu coloquei as duas situações. Lá no cartaz está 28/3 a 5/4. E aqui eu tenho os calendários de março e de abril de 2015. Então, começou no dia 28 de março, que é o mês 3, e ele terminou no dia 5/4. Porém, como é de 28/3 a 5/4, esse festival aconteceu também no dia 29, no dia 30, no dia 31 de março, no dia 1º de abril, dia 2, 3 e 4. Então, foram durante todos esses dias. Engloba todos esses dias quando eu uso o A aqui no meio da data. Quando eu uso o E no meio da data, eu estou sendo específica. Então, foi no dia 28/3 e no dia 5/4. Então, se estivesse apenas o E lá na data, o festival aconteceria em apenas 2 dias, porque eu fui específica utilizando o E aqui no meio da data. Isso acontece em outras situações também. Acompanhem alguns exemplos que eu vou mostrar para vocês na tela. Vejam lá. No primeiro cartaz que vocês estão vendo, eu tenho no mês de dezembro, toda segunda e quarta, banho e tosa com 20% de desconto. Então, esse é um cartaz de uma clínica veterinária. E a promoção é somente nestes 2 dias da semana, segunda e quarta. Já nesse outro cartaz, também de uma clínica veterinária, diz que o atendimento é de segunda a
sexta. Então, eu entendo que eles atendem segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira. Um outro exemplo que vocês usam lá na escola de vez em quando vão registrar as tarefas. Vejam lá na agenda, tarefa de história. Leitura das páginas 12 a 15, ou seja, tem que ler a 12, a 13, a 14 e a 15. Atividades nas páginas 19 e 22, ou seja, apenas as atividades da página 19 e da 22, não deveriam ser feitas as da 20 e da 21. Então, são vários exemplos que nós temos do uso do A e do E. O A vai abranger e o E vai ser bem específico. Certo, crianças? Vamos à próxima atividade? Muito bem. Lembram do segundo cartaz que eu trouxe para vocês? Da menina imaginando? O que é que essa menina estava imaginando mesmo? Olhem aí na tela de vocês esses personagens. Esses personagens lembram algum conto infantil para vocês? Pensem bem. Contos de fadas em que esses personagens aparecem. Então, agora, eu tenho uma atividade para vocês com o nome desses contos. O segundo ano vai pegar aquela tira de papel que eu pedi lá no começo da aula e vai copiar as 4 sílabas que formam o nome de um conto de fadas. Copia as 4 sílabas, corta os espaços entre elas e organiza tentando formar o nome deste personagem, deste conto de fadas. O terceiro ano vai fazer a mesma coisa, porém, atenção! Para vocês, terceiro ano, o título do conto tem 3 palavras. Então, atenção na hora de organizar para deixar os espaçamentos. Mesma coisa, copia as sílabas, corta, organiza no caderno. Não colhem ainda. Depois que nós fizermos a retomada, vocês vão ter um tempinho para colar no seu caderno. Combinado? Tempo para a atividade, então.
então, conseguiram organizar? Para quem não conseguiu, não tem problema, vocês vão fazer junto comigo agora. Vamos lá, segundo ano então? Nós tínhamos a sílaba re, sim, lá, de. Pensando lá na imagem da imaginação. Será o conto que a menina imaginou? Tem alguma pista? Começa com sim. Sim, já lembrou? Cinderela, isso mesmo. Como eu continuo Cinderela? Sim, de. Então, eu vou colocar o D aqui do ladinho. Ré. D aqui do lado. Lá. Vamos ler, então? Cinderela. Foi esse conto que a menina imaginou. Agora é a vez do terceiro ano conferir. Lembraram? Eram 3 palavras. Começa com o título desse conto. Então, eu vou colocar o O aqui. Vou deixar um espaço, porque eu tenho outra palavra. Estava mais difícil um pouquinho, não estava? Mas pensando lá, tinha um sapo, ele usava uma coroa. Quem é que usa coroa? Reis e príncipes. Consigo formar a palavra rei aqui? Não, consigo formar a palavra príncipe. Como é que eu faço prim do príncipe? Com essa sílaba aqui. Então, o príncipe. Príncipe. E agora está fácil, não é mesmo? Espaço entre as palavras. Sapo. O príncipe, sapo. Os 2 contos que a menina imaginou. Agora eu vou dar um tempo mais curto para você colar as suas sílabas no caderno. Combinado? E então, colaram no caderno os 2 títulos. O segundo ano colou Cinderela e o terceiro ano colou O Príncipe Sapo. Vamos agora para o nosso varal de letras. Vamos colocar a palavra Guritiba, ok? Vamos então iniciar o nosso varal. Muito bem, com que letra começa a palavra Guritiba? Isso, começa com a letra G. Então, vamos ler o nosso alfabeto até encontrarmos a letra G. Vamos juntos? A, B, C, D, E, F, G. Já localizei a letra G. Na letra G, nós temos a palavra guarda-chuva. E agora nós vamos fazer a troca por Guritiba.
Então, a professora vai retirar a palavra guarda-chuva e vai colocar a palavra Guritiba na letra G. Temos aqui na letra maiúscula, letra minúscula e letra minúscula na letra cursiva. Vamos continuar a leitura do alfabeto? Estávamos no G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Concluímos assim o nosso alfabeto de hoje. Ah, professora, você ainda não contou para a gente o que é que está escondido no cartaz. O que é que tem dentro dessa caixinha vermelha? Estão muito curiosos? Agora, então, eu vou propor para que vocês desenhem o que é que vocês acham que tem aqui dentro da minha caixinha. Vou dar um tempo e vocês vão fazer esse desenho, certo? Tempo para você, então. Conseguiu desenhar? Está muito curioso? Eu prometo que na próxima aula eu conto para você o que tem aqui.
Se você não terminou o seu desenho, não tem problema, termine depois da nossa aula, certo? Crianças, foi um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Abraços no ar e até logo!